Olá, você está sintonizando na Rádio Universitária UFDPar. Está começando mais uma edição do programa que valoriza a arte, a cultura e os talentos da nossa região. E hoje o programa recebe uma jovem artista que já demonstra uma sensibilidade e uma relação profunda com a palavra. Estamos falando da escritora Carolina Ciarline, acadêmica de letras da UESP, poeta desde muito cedo e que vem construindo uma trajetória marcada pela arte, pela pesquisa e pela expressão. E, né, também filha, né, do nosso grande Klaus Ciarline, né, então já vem aí de um berço da cultura literária. Então, Carolina, seja muito bem-vinda aqui ao nosso Culturarte. É um prazer recebê-la. Boa noite, Leandro. Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite. É uma honra estar aqui na Web Rádio. Já acompanhava vocês antes, então é muito gratificante estar aqui. Me chamo Carolina, sou acadêmica do curso de Letras Português, tenho 20 anos. Gosto de escrever desde a infância e gosto da literatura, não só a escrita, né, mas a arte, o teatro. Sou fascinada. Perfeito. E para começar, né, vamos falar aí do início da sua trajetória, né? Então, Carolina, você começou a escrever poesia ainda muito jovem, aí seguindo aí o exemplo do pai, né? Então, como surgiu esse encontro com a escrita? Você lembra do momento que percebeu que a poesia fazia parte de você? Bom, como a gente comentou, eu tive uma influência muito grande dos meus pais. Meu pai, Klaus Cialini, é professor de história e escritor, e minha mãe, Ana Roberta, é pedagoga. Então eu tive grandes influências, né, que me influenciam até hoje. Mas eu lembro sim do momento que eu considero estopim para eu começar na escrita. Eu lembro que eu tinha 12 anos de idade e eu fui assistir o lançamento da coletânea Versania, que a gente estava conversando, né, um pouquinho. E eu lembro que aconteceu no Sesc Avenida, e é uma coletânea que reuniu escritores como Carlos Pontes, que sempre está por aqui, Daltro Paiva, Morgana. E eu lembro que teve uma declamação, né? Mas não foi uma simples declamação, né? Foi algo teatral, assim, encenado mesmo. E aquilo ficou muito na minha cabeça. Eu cheguei em casa muito inspirada mesmo e escrevi os primeiros versos animados, né? Mostrei com meu pai, fiquei feliz e daí não parei mais. É realmente interessante ver esses primeiros impactos, né? E esses primeiros momentos do despertar, né, para a arte. E claro, né, você vem de um ambiente muito próximo, né, da literatura, né? Então, né, você tem essa influência, né? E de que forma essa vivência influenciou o seu olhar artístico e o seu caminho na escrita? Me influenciou, sem dúvidas, de diversas formas, né? Meus pais, eles sempre foram muito abertos no sentido de deixar descobrir o que eu gosto, né? Foram bem flexíveis quanto a isso. Tanto comigo quanto minha irmã. Eu tenho uma irmã gêmea, a Ingrid Uhum. Starline, que já é de outro campo da arte. Ela gosta de dançar, ela gosta do balé. Então já é outra, outro motivo, né, da arte, como ela influencia, né? Perfeito. E sobre a escrita como expressão, né? O que que a poesia representa para você hoje? É mais um espaço de expressão, de reflexão, de encontro consigo mesma? Então eu acho que a poesia ela representa a minha essência, né? Meu estado de alma, meu estado de espírito, né? É incrível como quando a gente coloca as palavras no papel, tudo flui muito naturalmente e é uma forma também de reorganizar nossos pensamentos, né? E a gente deixa ali vestígios de uma parte de nós. E você também teve, né, uma vivência com o teatro durante a adolescência, né? E como é que foi essa experiência? Como é que ela contribuiu para a sua forma de se expressar artisticamente? Bom,
Eu iniciei, é outra paixão, né? Eu iniciei no teatro aos 16 anos, no Sesc Tacheral, quis no Museu do Mar também, com a professora Sonari Vasconcelos, maravilhosa. Aproveito para mandar um beijo para ela. E assim, eu iniciei nessa tentativa de buscar novas experiências. Eu lembro que eu estava passando por momentos difíceis e que não estava sabendo lidar, o teatro e a arte é uma forma de a gente conseguir colocar esses sentimentos negativos para fora. E foi uma experiência muito boa para mim. E participei de alguns curtas-metragens também, participei de peças e também, tanto para viver novas experiências, como porque eu também era muito tímida, assim como meu pai, né? Me identifico Uhum. esse lado dele também. Eu e minha irmã, a gente sempre foi muito tímida na infância e ainda sou, mas o teatro me ajudou bastante a melhorar esse lado. Ah, perfeito. E assim, você já participou de coletâneas, né? Como o Vulcão Literário, o Naulírica e o Cactus, né? Como foi a experiência de ver seus textos publicados pela primeira vez? Olha, para mim, foi uma emoção muito grande, né, sem dúvidas, é um sentimento muito único. Eu já publicava meus poemas no Instagram, claro, mas não é a mesma coisa de ver os poemas ali no papel, a gente, é algo sensorial mesmo, né? Tanto magético quanto sensorial, que é ali poder tocar e ver ali é muito emocionante. É isso. Não, com certeza, eu acho que é o ponto. Uma coisa é você escrever e estar lá no seu caderninho, né? E outra coisa é a sua escrita estar ali Sim. para tantas pessoas lerem e também. E é aquilo que a gente sempre fala, né? Cada um que lê, dependendo do seu momento, né? Aquela escrita vai representar algo, né? Então, eu acho que essa é a grande magia, né? Do ser escritor, né? E seguindo aqui nessa sua trajetória, essa sua construção aí da sua identidade artística, ao longo desse caminho, né, como é que você percebe a construção da sua identidade como escritora? Bom, para mim essa construção, ela está em constante mudança, sempre, né? É incrível como a poesia, ela também tem esse poder de também carregar vestígios das nossas experiências, né? Das nossas fases. Eu penso que como eu iniciei a escrita com 12 anos, dos 12 para os 15, são muitas experiências, muitas emoções, dos 15 para os 20, outras, né? Então é algo que está em constante processo. E, e falando ainda desse processo criativo, né, como é que funciona esse seu processo de escrita, né? A poesia chega de uma forma espontânea ou é algo bem construído? Como é que funciona? Olha, eu acho que é um pouco dos dois, né, na verdade, né? Na maioria das vezes é algo muito natural, né? Quase como uma inquietação mesmo, né? Então, e eu acho que o desafio é exatamente esse, a gente se permitir também mostrar nossa vulnerabilidade, que não é fácil, né? A gente mostrar esse lado. A gente esconde, né? Sim, é verdade, com certeza. E assim, sendo uma escritora jovem, né, como é que você enxerga o espaço da literatura hoje para os novos autores? Né? Na verdade, eu enxergo como um espaço de muita acessibilidade, principalmente por conta das redes sociais, né? Como a gente estava comentando, eu iniciei publicando meus textos no Instagram, né? E isso foi uma porta de entrada, mas também a gente não pode esquecer que as redes sociais também podem ser uma distração. Então, é uma dualidade, né? Ao mesmo tempo que tem essa distração, também pode ajudar. A gente precisa saber usar essas ferramentas de uma forma equilibrada, né? E você hoje, né, você cursa letras, né, na Universidade Estadual do Piauí. Sobre o curso de letras, para você, ele é algo que você iniciou e ele meio que está contribuindo para esse seu processo, né, de evolução como escritora, ou o seu processo de evolução como escritora te levou ao curso de letras?
E na verdade, eu acho que é a segunda opção. Aham. O processo de escrita, paixão por literatura, me levou ao curso de letras, né? Quando eu terminei o ensino médio, né? Quando a gente termina o ensino médio, existem muitas possibilidades, né? A gente nunca tem certeza exatamente do que a gente quer, né? Inclusive, eu iniciei outra graduação que eu não me identifiquei, imagina, né? Uhum. Então, são muitas possibilidades, mas sempre tem algo que toca mesmo no nosso coração, né? Então, está no destino, né? Está É, escrito. realmente tem que fazer parte mesmo do. E, bom, estar hoje, não é, você faz o segundo período, né, do curso de letras na UESP, e esse momento de estar no curso de letras também colocou você frente à pesquisa, né? Sim. E nessa parte de pesquisa, né, você tem se dedicado a pesquisar a obra de Luísa Amélia de Queiroz, né, que, né, para quem não sabe, foi uma das grandes escritoras aqui, né, da nossa região, né? E como é que surgiu esse interesse e o que te encantou por essa autora? Pronto. Meu interesse em iniciar nas pesquisas sobre Luiz Américo de Queiroz partiu por influência do professor e Sarlini também, primo, Daniel Sarlini, Uhum. né, que tenho uma grande admiração. E Luiz Américo de Queiroz é considerada, por alguns estudiosos, a primeira mulher a publicar um livro de poesia, não só em Parnaíba, mas no Piauí. Embora ela tenha nascido em Piracuruca, viveu grande parte da sua vida aqui na nossa cidade, residindo no Casarão dos Azulejos, onde a gente conhece hoje como o Colégio 10. E ela nasceu no século XIX, a gente deve lembrar que é um período em que o espaço intelectual era majoritariamente masculino, né? Não havia abertura para as mulheres. Então, ela me fascina exatamente por isso. E de que forma esse mergulho na obra da Luísa Amélia tem impactado a sua forma de escrever e pensar a literatura? Me impactou de muitas formas, né? Especialmente pela essa relevância histórica, né? E essa importância de dar voz, essa voz feminina, né? A voz feminina tem força, né? A gente não pode esquecer disso, né? E tem um poema dela muito marcante que exala muito isso. Eu posso recitar aqui só um, Sim, sim, com só um certeza. trechinho, que se chama A Mulher. Está presente na coletânea Flores Incultas, lançada em 1875, que reúne mais de 100 poemas da Luísa Amélia, que diz assim: a mulher que toma a pena para ir a transformar é, para falsos sectários, um crime que os faz pasmar. Transgride as leis da virtude. A mulher deve ser rude, ignar por condição. Não deve aspirar glória, nem um dia na história figurar com distinção. Mas eu que sinto no peito dilatar meu coração, bebendo aos aras da vida na sublime inspiração. Eu, que tenho alma grande, uma alma audaz que expande no espaço a voejar, não posso curvar a fronte nesse estreito horizonte e na inércia ficar. Então, esse poema, ele é muito marcante, né? A gente observa a construção de um discurso que denuncia exatamente a repressão à voz feminina, né? Que ela usa palavras como crime, como se fosse um crime, né? É uma É. palavra muito forte, né? Daí justamente para iniciar esse caráter das expectativas sociais, né? Ela usa como uma ironia mesmo, né? Então, esse e outros poemas que impactam muito, né? Uhum. E você pensa em continuar a pesquisa sobre Luísa Amélia em nível de TCC, também, quem sabe seguir aí no mestrado, Sim, doutorado, não sem sabe? dúvida, né? Da que eu esteja ainda no início
desse Sim, mundo sim. acadêmico, né, de algo que eu penso, sim, é um assunto que eu estou fascinada, né, tanto pela relevância histórica quanto por essa importância, né, de dar voz. E, e assim, como analisando um pouco da história da Luísa Amélia, né? Eu também tive contato pela primeira vez nas minhas pesquisas aqui da parte cultural da rádio, né? E você percebe que não existe muitos autores, né, que trabalham, Sim, né, as contribuições da Luísa Amélia, né? Porque como você mesmo falou, ela viveu numa época em que a repressão, né, o trabalho feminino era muito intenso e ela realmente foi um exemplo de sim, luta, não é, pela escrita, de ter participação nesse mundo, né? E, e assim, eu acho que a literatura te ganhou, né, ao você estar no curso de letras, né, e tendo a oportunidade de pesquisar, não é, sobre essa autora, porque com sim, certeza o seu trabalho, né, de pesquisa que você vem desenvolvendo e vai, né, aí seguir desenvolvendo aí sobre o trabalho dela, sem dúvida alguma vai trazer muitas contribuições e abrir as portas aí para muitos outros autores, muitos outros pesquisadores a se dedicar e até mesmo a levar, né, a Luísa Amélia num patamar de reconhecimento realmente que sim, ela, infelizmente, hoje ainda não tem, né, à altura do sim. que ela fez, né? Sim, Leandro, que a gente estava conversando mesmo, né? E por que que uma mulher que tão revolucionária, se é tão à frente do seu tempo, ainda é esquecida, né? Às vezes, e pouco estudada, né? A gente Sim. precisa valorizar a nossa cultura, nossos artistas, é daqui de Parnaíba. Tem muitos talentos, a gente precisa valorizar a nossa memória. E nós desejamos muito que você realmente se envolva cada vez mais com essa pesquisa, porque sem dúvida alguma Sim. vai ser aí uma grande contribuição aí para nossa literatura e para as pesquisas, né? Importantes nessa área. Agora, né, nós vamos tocar num ponto aí muito sensível, né? Nós vamos tocar num ponto muito enigmático, muito forte, né? Que é o seu primeiro livro solo, que é, sem dúvida alguma, um momento aí muito marcante na trajetória de qualquer escritor, né? Então, você está se preparando para lançar o seu primeiro livro solo, então agora você vai contar um pouco aí, vai, se possível, nos dar alguns spoilers, né, do que podemos esperar dessa obra. Sim, olha, vai ser um momento muito especial para mim, sem dúvidas, né? Eu já participei de algumas coletâneas, mas tem um tempo que eu estou querendo lançar o meu livro solo, né? E eu quero reunir, né? Estou reunindo poemas que escrevi dos meus 12 aos 20 anos. Então, são muitas fases, né? Muitas descobertas, experiências, e eu quero transmitir isso no livro, né? E meu propósito é tocar alguém de alguma forma, né? Se eu tocar alguém, pelo menos uma pessoa, já me sinto realizada. E nós já temos datas previstas Sim, para este grande sim. momento. Eu confesso que eu só não lancei ainda porque eu sou muito perfeccionista, mas Aham. esse ano vai dar certo. Acredito que em agosto, setembro. Você sabe que as características dos grandes gênios, né, é o perfeccionismo, né? Então sempre sempre se espera, né, algo. Então a previsão vai ser mais ou menos Em para setembro, ah, né? já Eu quero lançar antes dos meus 21 anos. ah, já vamos preparar os programas Sim. especiais aqui na rádio para o lançamento, né? E, né, já falar aqui, né, o Cláudio que está aqui também. Nós vamos fazer a cobertura, se possível até a transmissão do. Será uma honra. Vamos estar Aguarda aí, esse né? convite. Vamos. Setembro foi o mês do lançamento do Versania. Ó, Olha aí, tá vendo? Ó? Tá um mais um nada 9 motivo. anos atrás, hein? há 9 anos atrás. Olha a data mais propícia, né? Então, e, e assim,
quando você decidiu, né? Eu vou escrever um livro, vai dar certo, né? Qual foi a sensação, assim? Qual é a sensação de dizer, nossa, eu vou escrever um livro solo? Porque uma coisa é você participar de coletâneas, né? Você tem um texto que está ali numa coletânea, mas outra coisa é você ter um livro para dizer, assim, o livro para dizer, né, que é seu, né? Eu acho Qual é a que, sensação, né? eu acho que assim, como eu falei, né? O perfeccionismo às vezes dificulta, né? Isso. Mas eu acho que não tem um momento certo, né? Se a gente esperar a perfeição, a gente não vai fazer, né? É verdade. Eu sinto medo, assim, receio, porque críticas vêm também, né? Não só elogios, mas críticas também. Mas já estou decidida. Ai, já estamos aí ansiosos, né, por esse momento, né? O Clássico também deve. Eu acho que vai ser outro momento muito marcante, né, na trajetória dele, né, que ter né, a filha ali também seguindo a mesma linha, né? Então, com Inclusive, certeza é eu uma quero emoção. aproveitar para recitar um poema a pedido do meu amigo, não posso esquecer. Ah, claro. O poema se chama Café. Preparei um café, derramei sobre a xícara. Estive pensando como minha paz interior se iguala à temperatura dessa bebida matinal. Estive observando o vapor do café no espaço, que forma curvas, iguais à ilustração. Observo como é simples e saboroso, que me agita e me acalma. É a contradição do café, que quanto mais quente, mais paz em minha mente. Preparei o café, derramei sobre a xícara. Estive pensando tanto que aquele tão quente esfriou. Olha, perfeito, né? Isso aí é em homenagem ao nosso grande Carlos Carlos Pontes. Pontes, um abraço para O ele. Carlos estava Eu aí, olha, admiro muito, o Carlos escritor. disse, olha, eu quero que você cobre aí um poema, né, da Carol. Eles podem deixar, né? Um abraço para o Carlos, né? Com certeza ele está aí nos ouvindo, nos vendo também, né? E um belíssimo poema. Parabéns, Obrigada. né? E agora estamos chegando no momento final já do nosso programa. Passa tão rápido, né? Passa tão rápido. E eu vou colocar agora a Carolina agora numa situação mais, né? Outra situação delicada, né? Eu vou fazer a mesma pergunta copiando o nosso saudoso Abjama lá do Provocações da TV Cultura, mas eu vou reformular, né? Eu vou fazer a mesma pergunta, né, que eu fiz para o seu pai, né, o Cláudio, que é o Abjurama iria perguntar para você o que é a vida, né? Mas nós não chegamos ainda nesse nível, né? E eu vou perguntar para você, Carolina Ciarline, para você, o que é a poesia? Como você define a poesia? Olha, não sei se eu vou responder à altura do meu pai. Ele falou muito bonito, foi quase como um poema, né? A gente vai ter que anotar, né? Transcrever. Mas eu acho que a poesia, ela está também em nós, né? Eu acho que, por exemplo, se a gente olhar por uma tela, né? Outra pessoa que está aqui do meu lado, e numa pintura, né? Pode não ver algo poético, mas se a poesia está na gente, né? A gente dá um novo significado àquela tela, àquela paisagem, e assim como tudo que está ao nosso redor. Eu acho que é isso, em poucas palavras. Isso me lembra também um pouco das percepções que o Carlos sempre fala aqui sobre poesia, né? Ele sempre fala muito. Acho que você entrou aí em ressonância com os pensamentos também do Carlos. E para quem está nos ouvindo agora, né? E é aquela velha questão, né? Principalmente quando nós falamos no campo das artes, né? Quem faz arte, quem tem dons artísticos, né? Tem uma característica muito peculiar, né? De dizer assim, ah, não, eu acho que o que eu faço não é bom o suficiente, ah, eu acho que o que eu faço não vai ser interessante, ah, eu faço porque eu gosto, é interessante, mas ah, não, se eu mostrar isso aqui para alguém, ninguém vai gostar, né? E que mensagem você deixaria hoje, você sendo uma escritora, né, de 20 anos, né, que
já está aí publicando, já teve aí textos aí publicados em coletâneas, vai agora ter a oportunidade de publicar é, o seu primeiro livro solo, né? Que mensagem você deixaria para essas pessoas? Olha, eu acho que a gente não deve ter medo de se expressar, né? De mostrar nossas vulnerabilidades, né? A poesia, ela salva, né? Salva não só você mesmo, mas como outras pessoas, né? Tem esse dom. E, assim, tem uma frase que é atribuída a Fernando Pessoa, que eu gosto muito, que ele diz, né? Que a arte existe porque a vida não basta, né? Então, eu acho que a vida é muito curta para a gente não explorar novos horizontes, para a gente não se permitir. Ah, perfeito, belíssima mensagem. Então, com essa belíssima mensagem da Carolina, nós vamos encerrando mais um Culturarte. Carolina, né, passa tão rápido. Eu acho que a gente deveria ter triplicado o número de perguntas aqui para. Mas foi um prazer te receber, né? Foi uma honra receber, né? Hoje nós tivemos a oportunidade de receber não só você, mas também o seu pai, né? O Cláudio, né? Então, esse estúdio aqui da rádio hoje está assim com um peso artístico assim fantástico, né? É, E assim, eu quero te agradecer, né? Te parabenizar primeiramente, tá? Porque é, não é fácil nos dias atuais, né? Você ter alguém que realmente, né, existem pessoas que pensam da poesia, que fazem poesia, que gostam da escrita, que colocam sentimento nisso. Então, quero te parabenizar, né? Parabenizar o Cláudio, né? Por, né, ter esta nova, né? Em breve, membro da Academia Parnaibana de Letras também. E, assim, desejar que você continue realmente, desejar muito sucesso na sua trajetória. Nós vamos estar aí presentes, aqui a Rádio Universitária. Pode contar com a Rádio Universitária em todos os momentos. No lançamento do livro estaremos lá, né, para fazer a Aguardo o cobertura convite. e fazer programas especiais também de divulgação. Então, te agradecer, né, por ter compartilhado um pouco da sua história conosco, né, e dizer que as portas estão abertas, todos os momentos que você qualquer coisa, novo livro, né? Esse foi o primeiro livro, né? Depois virão outros, né? Então a gente já vai, né, preparando aí as próximas entrevistas. Já deixar também, né, isso aí, esse convite aí, eu estou fazendo, estou conversando com o Jetson, né? E o Cláudio também vai. Nós estamos para iniciar aí um novo projeto. Agora é a hora do nosso spoiler, né? Nós estamos aí para iniciar um novo projeto também voltado à literatura aqui na Rádio Universitária, que é o Autores e Livros, né? Então é um programa que visa justamente trazer autores e, consequentemente, as suas obras, né? E o Culturarte ele faz isso, a gente traz os autores, ele fala sobre as suas obras, mas o Autores e Livros, né? Nós vamos ter aquele olhar especial, né, para a obra, né, para o que foi escrito, né, e nós vamos também meio que fazer, estamos tentando fazer também meio que um clube do livros, né, ou seja, poder também ter pessoas que possam Maravilhoso. comentar o livro, né. Então a nossa ideia é que a gente tenha um grupinho aí, né, pequeno que nós vamos ler o livro, né, vamos Olha, já quer tirar fazer parte. algumas reflexões e né, e trazer né, os convidados, que são, logicamente, os autores do livro, sempre que possível, né? Então, nós já vamos deixar aqui já registrado que um dos livros que nós vamos analisar, né, que vai ser o da Carolina, né? Então, o Cláudio aí também, e também fazer o convite, né, para também vocês, né, vão receber também o convite para fazer parte das leituras e vir aqui discutir alguns livros também, né? Então acho que vai ser um momento muito. A gente está tentando aí, está trabalhando nesse projeto, né? Eu acho que vai dar certo, né? E ter esse momento de falar sobre a obra, né? É um mini clube do livro, na verdade, né? Uma coisa bem. Mas assim, a ideia é trazer principalmente obras de autores daqui, né? Então, né, o convite já está Olha, feito. é uma honra mesmo. Eu estou muito emocionada com as palavras. Agradeço imensamente pelo convite. A Web Rádio é maravilhosa.
Sigam a Web Rádio no Instagram, nas redes sociais. Tem o Spotify, né? O YouTube agora, nós estamos no YouTube agora também. Então estamos. Muito obrigada mesmo. Perfeito. Carolina, muito obrigado mais uma vez. E você, o nosso ouvinte que está nos acompanhando pela Rádio Universitária UFDPAR, no site da universidade, no Radiosnet, nos dispositivos Alexa, em todas as plataformas de streaming de rádio, Spotify e YouTube. Agradecemos muito a sua audiência. Te aguardamos no próximo Culturarte, Arte e Cultura aqui nas ondas da Rádio Universitária UFDPAR. Até o nosso próximo programa.